Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para dar uma sequência ao nosso mega simulado. Vai deixando já aí o like no vídeo, se inscreva no canal, ative lá o sininho. Bom, e vamos dar sequência então ao nosso simulado. A primeira questão que eu vou fazer dessa segunda parte é uma questão que envolve fração. Vou ler para vocês. Numa viagem de carro, Paulo dirigiu um trecho correspondente a 1/4 do percurso e Lúcia outro trecho correspondente a 1/3 do percurso. Juntos percorreram 665 quilômetros. Pergunta objetiva da questão: qual a distância total dessa viagem? Bom, eu tenho a fração que Paulo percorreu e tenho a fração do total que Lúcia percorreu. A primeira etapa para a resolução da questão é eu somar essas frações e encontrar uma fração que representa o que ambos andaram. Bom, vou somar 1/4 de Paulo com 1/3 de Lúcia. O MC entre 4 e 3 é 12. Vou fazer a soma: 12 por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3, 12 por 3, 4, 4 vezes 1, 4, 3 mais 4, 7, 7 dozeavos. Então 7 dozeavos é a fração que corresponde ao que ambos andaram. Além disso, a própria questão nos diz que eles andaram uma distância de 665 quilômetros. Ora, então 7 dozeavos corresponde a 665 quilômetros. Bom, eu quero encontrar 12 dozeavos, que é o total, que é o percurso total. Para isso, então, eu vou usar a seguinte estratégia. Encontro 1 dozeavos, dividindo 665 por 7. 665 por 7 vai me dar, se vocês fizerem a conta no caderno de vocês, 95 quilômetros. E tendo 95 quilômetros, que é 1 dozeavos, eu multiplico por 12 e vou encontrar 12 dozeavos, que é o percurso total. 95 vezes 12, fazendo a conta no caderno de vocês vão encontrar 1.140 quilômetros, que é a distância total. Uma bonita questão que envolve fração e o raciocínio a ela inerente. Vamos agora para a nossa próxima questão. Num hortifruti havia 72 peras numa caixa. No primeiro dia estragou 1/3 dessas peras. E no dia seguinte estragou 5 dozeavos do restante. Pergunta: quantas peras estragaram? Bom, como é que eu vou abordar essa questão? Total de peras, 72. Primeiro dia, 1/3 estragou. Calculo 1/3 de 72, que é 1/3 vezes 72. 1 vezes 72, 72 por 3, 24 peras estragadas. Tem que calcular quantas peras restam. 72 menos 24, 48 peras restam. Para eu poder encontrar no segundo dia quantas estragaram. Porque a questão é clara. Estragaram 5 dozeavos do restante. E qual foi o restante? 48 peras. E como é que eu obtive 48 peras? Pegando o total, 72, menos o que estragou no primeiro dia. Bom, vamos lá então. 5 dozeavos de 48 é 5 dozeavos vezes 48. 48 por 12 dá 4, vezes 5, 20. 20 peras estragaram no segundo dia. A pergunta é: quantas peras estragaram no total? Estragaram 24 do primeiro dia, mais 20 do segundo dia. Essa soma dá um total de 44 peras estragadas. Bom, vamos agora para a nossa próxima questão. Uma questão que vai envolver um pouquinho de conta de número decimal e um raciocínio, que não é novidade. Já vi essa questão rolando aí nas provinhas de vocês. Bom, em um galão havia 4,8 litros de água. Retirou-se dele água suficiente para encher 3 garrafas de 0,75 litros de capacidade e outra com 0,9 litros de capacidade. Então eu retirei 3 garrafas de 0,75 e depois retirei uma outra garrafa de 0,9 litros. E pergunto: quantos litros de água ainda restam no galão? Vou fazer por etapas. Se eu tirei 3 garrafas de 0,75 litros, isso corresponde a que volume? 3 vezes 0,75, que vai dar um total de 2,25 litros. Bom, 2,25 litros mais 0,9 litros, que eu tirei de uma outra garrafa, dá um total de quanto? Se eu somar 2,25 com 0,9, vocês vão encontrar aí, resultado da soma, 3,15 litros. Então, do galão, eu retirei um total de 3,15 litros. Quanto sobra? Subtração agora. Eu pego o total, 4,8, e diminuo de 3,15. Para ficar com o mesmo número de casas decimais, no 4,8 eu acrescento um zero, 4,80. E vou fazer agora a nossa subtração. Pego o emprestado, 10 menos 5, 5. O 8 emprestou 1, ficou 7. Menos 1, 6. 4 menos 3, 1.
Resposta, 1,65 litros. Essa é a quantidade final que resta no galão. Foram apenas operações de soma, multiplicação e subtração de números decimais. Vamos agora para a nossa questãozinha de número 8. Numa loja de tecidos, um rolo com 89,6 metros de tecido foi dividido em retalhos. O que são retalhos? Pedaços menores. De 1,4 metro cada. Então, eu dividi um rolo que tinha um comprimento de 89,6 metros em pedaços menores, sendo que cada pedaço tem um tamanho de 1,4 metro. Pergunta A, quantos retalhos foram obtidos? Pergunta B, se cada retalho desse que foi obtido for vendido por R$ 18,65, quanto vai ser apurado, arrecadado na venda desses retalhos? Então é fundamental que eu acerte o número de retalhos. Se o aluno errar o número de retalhos, ele infelizmente errará a pergunta subsequente, que é o valor arrecadado na venda dos retalhos. Porque vai depender, por óbvio, da quantidade de retalhos produzidos. Bom, a primeira etapa, então, para calcular o número de retalhos, eu tenho que efetuar uma divisão. A operação-chave aí é divisão de números decimais. Porque eu vou pegar o comprimento total, 89,6, e vou dividir pelo tamanho de um retalho, 1,4. O resultado vai ser o número de retalhos. Como ambos têm uma casa decimal, eu posso transformar essa minha divisão na divisão de 896 por 14. Eu cortei uma casa decimal aqui e a mesma coisa aqui. Então eu vou fazer a conta 896 por 14, que é uma conta equivalente a 89,6 por 1,4. Bom, 89 por 14 dá 6. 6 vezes 4, 24 vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 84. Subtraindo dá 5. Abaixo 6. 56 por 14, 4. 4 vezes 14, 56. Subtrair deu 0. Total de 64 retalhos. Agora que eu tenho o número total de retalhos, eu vou para o item B. Basta agora efetuar uma multiplicação. Se eu sei o total de retalhos e multiplico pelo preço de um retalho, eu vou obter o total arrecadado. Vou fazer 18,65, repito, que é o preço de um retalho, pelo total de retalhos, que são 64 retalhos. Boto 64 embaixo para facilitar a minha multiplicação. Dica, né? Aqui eu tenho 4 números, aqui eu tenho 2. Então é melhor botar o 64 embaixo, porque a conta vai ficar simplificada. Vou mostrar para vocês. 4 vezes 5, 20 e vão 2. 4 vezes 6, 24, 2, 26 e vão 2. 4 vezes 8, 32 e 2, 34 e vão 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Aqui, 7.460. Bota um pontinho aqui e continuo. 6 vezes 5, 30 e vão 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39 e vão 3. 6 vezes 8, 48, com 3, 51 e vão 5. 6 vezes 1, 6 e 5, 11. Somando, 0 com 0, 0. 6 com 0, 6. 4 com 9, 13 e vai 1. 7 com 8 e 1, 9. 1 com nada, 1. 1 com nada, 1. Então eu tenho esse número aqui e tenho que lembrar que eu tenho duas casas decimais aqui, ó, porque é 18,65. Então eu ando duas casas para cá, eu vou ter um total de 1.193,60. Conforme está aqui, ó, representação em dinheiro. Vocês têm que colocar a unidade, que é o R cifrão, e botar duas casas decimais aqui para apresentar de uma maneira que é comum a gente apresentar a quantia em dinheiro. Então, R$ 1.193,60 é o valor que vai ser arrecadado pela venda de 64 retalhos que foram originados pela divisão de um rolo de 89,6 metros em pedaços menores de 1,4 metros cada. Oi, pessoal, vamos dar sequência então resolvendo duas questões importantes de expressões numéricas. Bom, a primeira questão envolve fração e tem um pouco de tudo. Tem radiciação, soma, subtração, multiplicação. Bom, se trata do seguinte, eu tenho essa expressão, raiz de 1 mais 5 quartos vezes raiz de 81 sobre 100 menos meio, menos raiz de 1 quarto vezes raiz de 1 nono. Vamos fazer por etapas. Primeiro aqui eu tenho raiz de 1 mais 5 quartos. Eu vou tirar um MMC para poder fazer a soma de 1 mais 5 quartos. O MC entre 1 e 4 é 4. 4 por 1, 4 vezes 1, 4. 4 por 4, 1 vezes 5, 5. Então 1 mais 5 quartos é equivalente a 4 mais 5 sobre 4.
Lembrando a vocês que 4 mais 5 dá 9. Então, eu vou ter, na verdade, raiz de 9 quartos. Já vou, daqui a pouco, passar para a linha de baixo. Mas antes, vamos para cá. Raiz de 81 sobre 100. Eu tiro raiz em cima, raiz embaixo. Raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10. 9 décimos. Menos meio, menos raiz de 1 quarto é raiz de 1 sobre raiz de 4. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Vezes raiz de 1 nono. A mesma coisa, eu tiro raiz no numerador, raiz no denominador. Raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Bom, agora eu vou trabalhar com essa expressão que eu tenho aqui embaixo. Como eu tinha dito, 4 mais 5, 9. Raiz de 9 quartos. Como é que eu faço? Tiro raiz de 9, raiz de 4. Raiz de 9 dá 3, raiz de 4 dá 2. Vezes, eu tenho que fazer a conta agora, 9 décimos menos 1 meio. Tenho que tirar o MC para encontrar o denominador comum. O denominador comum entre 10 e 2 é 10. 10 por 10, 1, vezes 9, 9. 10 por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então fica 9 menos 5 sobre 10. Menos 1 meio vezes 1 terço, eu multiplico o numerador, multiplico o denominador. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 3, 6. Menos 1 sexto. Avançando, eu vou ter aqui 3 meios vezes 9 menos 5, 4. 4 décimos, menos 1 sexto. Vou focar na multiplicação. 3 meios vezes 4 décimos. Eu posso simplificar o 2 com 4. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então eu simplifiquei o 2 com 4, fica 2 em cima e 1 embaixo. E vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 10, 10. 6 décimos. Menos 1 sexto. Tiro de novo a MC para fazer a subtração. MC entre 6 e 10 é 30. 30 por 10 dá 3. 3 vezes 6, 18. 30 por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Então eu tenho 18 menos 5 sobre 30. 18 menos 5 é 13. 13 30avos é a resposta para essa minha expressão. Vou agora propor uma expressão que envolve número decimal. Poucas contas. 10,01 divididos por 0,7 menos 0,6 vezes 0,16. Qual o objetivo aí? Eu trabalhar uma divisão, uma multiplicação e uma subtração. Bom, como é que eu faço a divisão de 10,01 por 0,7? Vou explicar com alguns detalhes para que quem tem alguma dúvida sane. Eu botei aqui 10,01 por 0,7. Se você olhar, eu tenho duas casas decimais aqui, 10,01, e aqui eu tenho uma casa decimal, que é um 7 só. Por que eu estou anotando isso para vocês? Porque o meu objetivo para poder fazer a divisão é eu retirar todas as casas decimais. Só que aqui no dividendo eu tenho duas casas decimais e no divisor eu tenho apenas uma casa decimal. Bom, quando eu ando duas casas decimais para a direita, eu tenho que fazer a mesma coisa com o divisor. Só que eu ando uma para do 7, eu tenho que completar com um zero. Então, para eu tirar as duas casas decimais do 10,01, transformando ele em 1001, eu tenho que transformar o 0,7 em 70. Bom, que é o que está aqui, e aí eu vou passar a fazer a conta com vocês. 1001, então, por 70 é equivalente a 10,01 por 0,7. Vamos lá, 100 por 70 dá 1. 1 vezes 70, 70. 100 menos 70, 30. Abaixo 1, esse outro 1 aqui. 301 por 70, 4. 4 vezes 70, 280. 301 menos 280, 21. Ora, eu boto uma vírgula aqui e o zero aqui. Vai ficar 210 por 70 dá 3. 3 vezes 70, 210. E resto zero, né? Sobrou zero. Ou seja, 10,01 divididos por 0,7 é igual a 1001 sobre 70, que tem como resultado 14,3. Então eu posso botar aqui que 10,01 por 0,7 é 14,3. Vou fazer essa conta agora, 0,6 vezes 0,16. Está aqui com vocês, 0,16 e 0,6. 6 vezes 6, 36 e vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 6 vezes 0, 0. Embaixo, botei o pontinho aqui, 0 vezes 6, 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0. Agora eu somo.
6 com 0,6, 9 com 0,9, 0 com 0,0, 0 com 0,0. Beleza, agora eu tenho que ver quantas casas decimais eu tenho. O 0,16 tem 2 casas decimais, o 0,6 tem 1 casa decimal. Então eu vou andar 3 casas decimais para a esquerda. Saio daqui, 1, 2, 3, resultado 0,096, que está aqui para vocês. Agora eu tenho que fazer uma subtração entre 14,3 e 0,096. Eu coloco um número embaixo do outro, tá aqui, 14,3 e 0,096. Lembrando que o zero do 0, tem que ficar embaixo do 4. E vou fazer a subtração. Como aqui eu tenho 3 casas decimais, eu preencho com 2 zeros para completar o número de casas decimais. Porque na subtração ou na soma, a gente coloca 0 à direita para preencher os números, o mesmo número de casas decimais. Bom, começo da direita para cá, para fazer a subtração. Vou ter que pegar um emprestado, 10 menos 6, 4. Esse aqui, como pegou um emprestado, e era 10, passou a ser 9. 9 menos 9, 0. O 3 emprestou 1, ficou 2, menos 0, 2. 4 menos 0, 4. 1 menos nada, 1. Então o resultado dá 14,204. Lembrando a vocês aqui, o que acontece? Esse 0 pegou 1 emprestado, ficou 10, mas teve que emprestar 1 para esse 0, que por sua vez ficou 10. 10 menos 6 deu 4. O que era 10 emprestou ficou 9, menos 9, 0. E o 3 que emprestou 1 ficou 2. 2 menos 0, 2. Resultado final, 14,204. Então eu ofereci a vocês, encerrando essa nossa preparação, uma expressão que envolve fração e outra expressão que envolve número decimal. Bom, chegamos aqui ao final dessa segunda videoaula que complementa o mega simulado que nós iniciamos na videoaula anterior. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, deixem um like aí. E é o que eu digo para os meus alunos: boas férias, um excelente final de ano 2019, né, um Natal, Ano Novo. Eu quero que vocês detonem na prova e só pensem na escola no ano de 2020. Valeu, galera, um forte abraço e tudo de bom para vocês.